Bom dia, ouvintes da Rádio Rural, do Panorama 95. É um prazer estar conversando com vocês essa semana. Em especial, a gente está se reportando aí a quem é formalizado como microempreendedor individual, né? Não só em Caicó, mas como na região do Seridó. E também a todas aquelas pessoas que estão interessadas e, né, curiosas. O que é o microempreendedor individual? O que é que eu posso fazer para me formalizar como empreendedor individual, né? Porque, na verdade, a empresa ela se divide em várias categorias, né? Tem a empresa, tem a microempresa, né? Como é que me explique o que seria, no caso, o microempreendedor individual? Vamos lá. Marcos fez essa divisão aí. A gente, no momento que o empresário deseja se formalizar, a categoria, ele é classificado com relação ao faturamento dele. E aí, no momento inicial, nós temos essa classificação do microempreendedor individual, que é uma figura jurídica que é trazida pela Lei Complementar número 128 de 2008. Essa figura jurídica, ela tem uma característica que é o momento inicial do faturamento do empreendedor individual, que é o seguinte: qualquer pessoa, Marcos, que venda alguma coisa, que fabrique alguma coisa ou que preste algum serviço e que tenha um faturamento anual de até 60 mil ao ano, que isso dá em média 5 mil ao mês, ele poderá se formalizar como empreendedor individual, né? E aí essa formalização, ela se dá de uma maneira simplificada, onde em no máximo 30 minutos a pessoa se formaliza apenas com os números de CPF, RG, comprovante de residência e título de eleitor, né? Com essas informações a pessoa já pode se formalizar como empreendedor individual. Essa formalização, ela é simplificada, ela é feita através do portal do empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. E lá no Sebrae, nós realizamos todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, uma palestra falando sobre os principais direitos e os principais deveres de um empreendedor individual. Porque assim, ele tem uma série de direitos, mas também tem algumas obrigações. E aí dentro da palestra a gente fala sobre todo esse processo para que o empreendedor individual se formalize e fique seguro com relação a todos os direitos e também todos os deveres dele. É importante que a pessoa, antes de se formalizar, participe, por exemplo, de uma palestra como essa? Perfeito. No Sebrae a gente só formaliza a pessoa depois que ela participa dessa formalização, porque a pessoa fica, em que momento eu vou pagar, eu pago alguma coisa para a formalização? Você não paga absolutamente nada pelo momento da formalização. Mesmo que que ele se formalize através de um contador, por exemplo? Mesmo que ele se formalize no escritório de contabilidade, porque os escritórios de contabilidade, os que são optantes do Simples Nacional, eles fazem essa formalização gratuita. E aí lá no Sebrae, né, a gente também faz essa formalização, faz o acompanhamento desse microempreendedor individual e orienta, não é? Com relação a quanto é que ele vai ficar pagando, né? Hoje no Brasil, um empreendedor individual, o máximo que um empreendedor individual paga no momento que ele se formaliza é R$50, né? E esses R$50 representa o quê? Representa 5% do salário mínimo, que esses 5% do salário mínimo ele vai ser direcionado aos cofres do INSS, porque no momento que a pessoa se formaliza como empreendedor individual, ela passa a contribuir para o INSS e ela vai ter direito à aposentadoria por idade, que no caso do homem se aposenta aos 65 anos de idade, no caso da mulher aos 60 anos de idade. E você falou que é um processo muito rápido, né? Em meia hora mais ou menos você está com a sua empresa formalizada. Exatamente, em meia hora no máximo a pessoa já está com a empresa formalizada, todo o processo simplificado. E o CNPJ já sai, já está tudo organizado. Realmente a lei, no momento que ela foi aprovada para realmente contribuir. No Brasil, né, historicamente, o brasileiro, ele é muito criativo, né? E ele sempre desejou ter o seu próprio negócio. E aí a gente tinha um número muito grande de pessoas que tinham seu próprio negócio, porém não contribuía para o INSS ou não se formalizava também, porque no momento inicial, quando eu estou iniciando ou quando eu tenho um negócio que tem características pequenas,
ficava muito caro a formalização, tanto o processo em si da abertura da empresa, como posteriormente toda a burocracia era muito complexo. E aí veio essa formalização para facilitar e estimular a formalização das pessoas e principalmente assegurar esse empreendedor individual do ponto de vista previdenciário, né? Que ele, né, historicamente, devido à informalidade, se tinha um número muito alto de pessoas que não contribuíam. Sandra, se você tivesse que convencer alguém a abrir uma empresa, a ser um microempreendedor individual, que vantagens você diria, por exemplo? Ora, inicialmente, a gente acredita que por si só, a possibilidade de você contribuir para o INSS, né, pagando apenas 5% do salário mínimo, isso já seria uma grande vantagem. Né? Porque aí você vai ter direito não só, né, alcançando os 65 anos de idade do homem e a mulher os 60 anos de idade, a aposentadoria por idade, bem como todos os benefícios previdenciários. Atrelado a isso, você tem mais o quê? Você tem a isenção da escrituração fiscal e contábil, né? Isso significa o quê? Que não necessariamente o empreendedor individual precisa contratar um contador. Só se ele quiser ou desencadear alguma situação que vá levar a contratar o contador. Como, por exemplo, o empreendedor individual, se ele precisar, ele poderá assinar a carteira de até um funcionário. Não mais do que um. E aí, nessa situação, ele, não é, esse empreendedor individual fica nessa situação obrigado a contratar o contador, porque é esse contador quem vai fazer a folha de pagamento. Entretanto, eu não tenho funcionário, né, e desempenho a minha atividade sozinho, como é a própria característica do empreendedor individual. O próprio nome já diz, empreendedor individual, é apenas uma pessoa. Então, essa pessoa trabalha só. Então, não necessariamente ela vai contratar o contador. Então, ela já não teria essa despesa também. A própria formalização, que ela é desburocratizada, né? Você se formaliza no mesmo momento, você já sai com toda a sua documentação. Você aquela pessoa que deseja se formalizar, no primeiro ano de formalização, ela é isenta do alvará, né? Ela não paga o alvará no primeiro ano. No segundo paga. A partir do segundo ano, né? Aí ela passa a pagar anualmente o alvará. De forma que você fica com o negócio legalizado, né, pagando apenas no máximo R$50 ao mês. Então a gente entende e compreende que para você pensar num processo de formalização simplificado, onde você só paga no máximo R$50 por mês e o seu negócio está inteiramente legalizado e você ainda está resguardado previdenciariamente, a gente conclui que de fato é muito vantajoso para o microempreendedor individual. E você acha que o caicoense ele entendeu realmente a proposta? Porque hoje nós temos uma média de 2.200 pessoas formalizadas, né? Então, assim, isso. O caicoense ele está procurando realmente andar na legalidade? Sim, hoje a gente percebe, até pelos atendimentos que fazemos lá no Sebrae, que de fato, não só Caicó, como nossa região do Seridó, como o Brasil, quando a gente vai observar os números, né? Caicó é o 5º município com maior número de empreendedores individuais, né? Nós Isso já no temos... estado? Isso, no estado. Nós já temos mais de 2.200 microempreendedores individuais em Caicó. No estado, a gente existe hoje já formalizado mais de 79 mil empreendedores individuais. E no Brasil já são mais de 5 milhões de empreendedores individuais. Então a gente percebe que era uma necessidade que está sendo atendida, né? E que as pessoas já entendem a importância de se formalizar. E quando a gente atende aqui no Sebrae, as pessoas que nos procuram, a gente fica muito claro, primeiro, por que elas vão se formalizar, né? Inicialmente porque elas, em uma situação ou outra, precisa da emissão de uma nota fiscal, porque no momento que você se formaliza como empreendedor individual, você vai poder emitir a nota fiscal da sua empresa, né? Também pela questão da previdência, geralmente são pessoas que nunca contribuíram, né? E também pelo processo natural, né? Eu quero montar um negócio e desejo que esse negócio esteja organizado desde sempre. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, ele diz o seguinte: bom dia, Marcos, aqui é Josimar,
Eu sou microempreendedor individual e chegou um boleto para eu pagar e nele vem dizendo Serviço Nacional de Apoio ao Comércio e Microempreendedor, no valor de R$ 299,89. Eu sou obrigado a pagar isso? Marcos, qual o nome do ouvinte? Josimar. Josimar, muito obrigado. Você está nos ajudando demais fazendo essa pergunta. Eu também já recebi isso já. Só recebi Foi uma ótima vez. essa pergunta do Josimar. Josimar, você não está obrigado a pagar essas contribuições, certo? Esses boletos que o empreendedor individual recebe, ele recebe e são boletos que não é para o empreendedor individual pagar. O que é que o empreendedor individual de fato tem que pagar? Em qualquer parte do Brasil, o empreendedor individual paga o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, que ele é de, no máximo, R$50. E não vem pelos Correios, né? E não vem pelos Correios. O ano passado, os empreendedores individuais receberam um carnezinho, né, que a Receita Federal encaminhava. Este ano, a partir desse ano, a Receita Federal não encaminhou mais esse carnê. E aí a pessoa deve pagar esse boleto como? Ou ela entra no portal do empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br, certo? Ou então ela pode ir até o Sebrae que a gente imprime esse boleto. Boletos que chegam hoje pelo correio, né? Principalmente boletos que não são, né? Qualquer boleto que chegar pelo correio, esse empreendedor individual não deve pagar esse boleto. E eu tenho dúvida, né? Recebi o boleto, tenho dúvida se devo ou não pagar. Vá até o Sebrae que a gente orienta, né? A gente já tem poucos recursos. Se a gente for ficar pagando esses boletos, né? R$200, R$300 que chegam. Mas, de fato, a gente gostaria de assegurar os nossos ouvintes, principalmente os empreendedores individuais, que todos os boletos que vocês pagam, a gente tem como ver o extrato, entra lá no seu CNPJ, tem o extrato, tudo direitinho que você está contribuindo, ao INSS. Mas, infelizmente, o empreendedor individual ainda recebe esses boletos que não devem ser pagos. Pelo que eu entendi, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, acho que uma vez até Rangel me explicou isso, esse Serviço Nacional de Apoio ao Comércio e Microempreendedor, esses boletos que de vez em quando chegam nas nossas casas, é como se fosse uma associação, né? Você fica associado a alguma associação, seja comercial, enfim, são associações que você fica filiado àquela associação e teria naturalmente que dar continuidade ao pagamento dessas contribuições. Então, assim, não é que seja errado pagar, agora paga quem quiser, né? Exatamente. E não é obrigado a pagar também. E não é obrigado, exatamente. Assim, só para deixar bem claro, não pagando esse boleto, com certeza, Josimar, depois de sua explicação, não irá pagar, até porque eu também não paguei. Então você não vai ter qualquer prejuízo com a sua empresa, né? Exatamente. Ok, Sandra, e qual a documentação necessária para quem quiser, a partir de hoje, ser um microempreendedor individual? Os documentos necessários para quem deseja se formalizar como microempreendedor individual são CPF, RG e comprovante de residência. E aí, Marcos, a gente, só reforçando que todas as terças-feiras, às 9h da manhã e todas as quintas-feiras, às 3h da tarde, a gente realiza uma palestra falando sobre os direitos e deveres do microempreendedor individual. E não é só se formalizar, né? É se formalizar, se preparar, se capacitar. E a gente, né, como está vivendo aí a 8ª semana do microempreendedor individual, o Sebrae preparou uma programação dedicada exclusivamente ao microempreendedor individual. A gente vai estar realizando oficinas que são feitas e dedicadas exclusivamente a quem é formalizado como microempreendedor individual. Então, a gente vai realizar, por exemplo, hoje, nós vamos realizar a oficina Sem Informar Preço de Venda, né? Que vai trabalhar como é que a gente organiza os nossos gastos, como é que a gente, né, tem uma percepção, uma segurança maior do nosso preço, de quanto a gente está ganhando, principalmente, Marcos, num momento como esse, onde se fala tanto em crise, né? Os negócios vêm sofrendo muito com isso e a gente é muito sensível nesse sentido, porque é muito complexo você ter um negócio, formalizar um negócio e não ver, né, o faturamento aumentando, né? Você não vê em função de diversas situações. E aí é preciso que o empreendedor individual, ele tome algumas decisões, né? Tome algumas decisões de o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação financeira, para alavancar vendas, para diminuir custos. E aí lá no Sebrae a gente vai estar conversando sobre essas questões, iniciando hoje,
né? A partir das 18 horas, né? Das 18 às 10 horas a gente vai estar realizando a oficina Sem Formar o Preço de Venda, onde a gente convida os empreendedores individuais a ir até o Sebrae se inscrever, né? E ou ligar para o Sebrae para se inscrever essas oficinas essa semana, né? Que a gente vai realizar não só aqui em Caicó, mas vamos realizar em Parelhas, em Carnaúba dos Jantas, Jardim Seridó, Cruzeta, Jucurutu, Timbaúba dos Batistas, Jardim Piranha, Serra Negra do Norte, Santana do Seridó. A gente vai estar, né? Toda a nossa equipe, Rodolfo, Kessiane, Rangel, Pedrinho, Osias, né? E nossos estagiários, a gente vai estar divididos aí nesses municípios, atendendo a todos. E falando sobre como formar o preço de venda, amanhã, né, nós também estamos fazendo as inscrições a partir das 10 horas. Aqui em Caicó, a gente vai realizar uma palestra para orientar os empreendedores individuais de como eles podem divulgar melhor os produtos dele, como é que eles podem utilizar de uma maneira mais adequada as ferramentas online, né, Facebook, Twitter, né, Instagram, como é que a gente pode utilizar melhor essas ferramentas. Então, a gente está disponibilizando o telefone do Sebrae, que é o 3417-7400, para que os empreendedores individuais se inscrevam, tanto na oficina que a gente vai ter hoje à noite, como na palestra que a gente vai ter amanhã às 10 horas, sobre as ferramentas da internet. E lembrar que toda semana a gente realiza, né, às 9 horas da manhã da terça-feira e às 3 horas da tarde da quinta-feira, a palestra do microempreendedor individual. E as pessoas, né, que também estão nos ouvindo, né, que são dos municípios vizinhos e desejam saber da programação do seu município, essas pessoas podem procurar a Sala do Empreendedor, que na Sala do Empreendedor as equipes locais já estão com a programação, bem como pode ligar para o nosso 0800, que é o 0800 570 0800. 0800 570 0800. Muito fácil decorar, né? Isso. Sandra, muito obrigado por sua participação. O espaço aqui sempre estará aberto. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. A gente gostaria, por fim, realmente de agradecer o espaço, Marcos Dantas, que é, enfim, muito bom falar com os ouvintes e dar os parabéns, né, aos empreendedores individuais. Essa semana é uma semana dedicada a vocês, não é? Toda e qualquer dúvida que o empreendedor individual, né, aquele que já se formalizou, aquele que quer se formalizar, vá ao Sebrae, porque essa semana os olhares são todos voltados para vocês.